Olá, pessoal, tudo bem? Vamos nós aqui mais uma vez no nosso estudo do Livro dos Espíritos e estamos continuando aqui a parte 2, o capítulo 2, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a alma. Então vamos nos conectar com as correntes da casa, né? Fechando nossos olhos, mentalizando o nosso jardim da casa do coração, nossas manhãs de sábado, pedindo a proteção dos mentores, a presença deles nos nossos lares, junto a nós, as nossas crianças, aos nossos entes queridos, que os nossos lares sejam protegidos, iluminados, que nosso estudo possa ser proveitoso, abrindo um pouco mais a nossa mente, melhorando a nossa consciência, pedindo equilíbrio, harmonia para o nosso corpo mental, espiritual, físico, e que esse estudo nos melhore mais um pouquinho e que nossas aguinhas possam ser magnetizadas com aqueles fluidos benéficos de acordo com a necessidade de cada um de nós. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então vamos lá. Vamos lá aqui para a pergunta 134 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: o que é a alma? Que alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Né? Então, o que é a alma, o que é o espírito? Na verdade, é a mesma coisa. O que eles estão denominando aqui de alma é o espírito quando está encarnado, né? A gente aqui quando está no corpo. Eu, por exemplo, agora tenho uma alma, entendeu? E quando a gente está na espiritualidade, um nome é espírito. É uma questão de nomear, né, aqui para a gente se entender. E a gente vai ver que faz um pouco de confusão essa palavra alma, né? Eles mesmos dizem que às vezes o significado de alma, que a gente chama de alma, é meio abrangente, né? Nós, os humanos. Então, às vezes fica confuso para eles explicarem algumas coisas, né? Mas, basicamente, aqui no Livro dos Espíritos, agora quando eles chamarem de alma, eles estão falando sobre o espírito que está encarnado, né? Aquela parte dentro de nós espiritual. Na pergunta 135, há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar, um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente, né? O que é esse laço? Eles estão falando do perispírito, nosso corpo semimaterial. É através do perispírito que a alma, né, que o espírito consegue acessar o corpo físico. É como se fosse uma ponte, né? É necessário, tecnicamente, aqui para eles, existir um perispírito, essa matéria intermediária, né, que vai agir entre a nossa alma, que é sutil, e o nosso corpo material, que é matéria. Então, temos o perispírito. E eles resumem: o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais: o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. A alma
espírito encarnado, que tem no corpo sua habitação, e o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais num fruto, o germe, o perisperma e a casca, uma comparação, né? Agora na pergunta 136. A alma independe do princípio vital? A alma, ela não depende, né, do corpo que usa, né? A gente sabe que a gente sai do nosso corpo, né? A gente, quando está dormindo, a gente sai do nosso corpo. Quando a pessoa está em coma, ela sai do corpo, né? Então, na verdade, a alma não depende do corpo, né? Ela se utiliza do corpo, ela habita o corpo, mas ela não depende daquele princípio vital, né? Ela apenas se utiliza. Ela não está encarcerada dentro do corpo, ela não está enjaulada, né? Então, ela não depende desse princípio. A alma é livre, o espírito é livre. Pode o corpo existir sem a alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois dessa união, se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. Quer dizer, enquanto o neném está ali na barriga da mãe, a alma, né, o nosso espírito, ele não está ali preso na barriga da mãe, ele está próximo da mãe, ele está circulando por ali, mas ele não está dentro da barriga da mãe, ele não está preso ali, né? Assim como quando a gente está dormindo, né? A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Quer dizer, se aquele corpo não tem mais vida, aquilo não tem mais utilidade para a alma. A alma só se utiliza, o espírito só se utiliza do corpo enquanto tem uma vida orgânica ali, né? Para que ela possa, a alma possa se manifestar, possa se utilizar desse corpo enquanto está aqui na nossa encarnação. Aqui ainda pergunta assim, no item B. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. Quer dizer, o corpo ele pode viver sem alma, né? Quando a pessoa tá em coma, por exemplo, o corpo está vivo, né? Mas não significa que aquela alma está ali presa. Ela não pode se expressar, não pode traduzir o seu raciocínio, não pode falar, não pode se movimentar, então perde suas sensibilidades, né? Então, tecnicamente falando, tem ali um corpo vivo. Ele pode continuar vivendo, mas a alma não está habitando esse corpo, né? Não tem porquê. A pergunta 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Não. O espírito é individual e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. E aqui eles dão uma observação, quem quiser saber um pouco mais, ver o Livro dos Espíritos, no capítulo 7, não, desculpe, o Livro dos Médiuns, o capítulo 7, que fala da bicorporeidade e da transfiguração, né? A gente sabe que o espírito toma outras formas, né? Aparece com uma identidade no momento, com uma identidade com um outro momento. A gente até falou nisso, né? Aqui em outros momentos, que dependendo do grau da elevação do espírito, ele pode aparecer na forma que ele quer. Não é qualquer um, não. Mas ele não ele não está em dois lugares ao mesmo tempo. Né? E o espírito é indivisível, ele não habita dois corpos. Né?
Bem, pessoal, então hoje a gente vai ficando por aqui sobre essas questões da alma, né? E de como nós, os seres humanos, somos formados, né? De alma, corpo material e esse intermediário que se chama perispírito. Vimos também que a nossa alma é livre, ela não está presa ao nosso corpo, né? Ela se utiliza, ela habita nosso corpo temporariamente. Trocamos de corpo cada vez que a gente vem, né? Então, ela não, a alma não está dentro da gente, do nosso corpo presa como, né, encarcerada, ela se utiliza. Então é importante a gente entender esse conceito, né? Às vezes a gente acha que a alma está onde? Está na cabeça, está no cérebro, está no coração, tudo, né? Não, não é bem assim, né? A alma, ela se utiliza dessa ferramenta, que é o nosso corpo, através do nosso perispírito. Tá certo, pessoal? Então era esse pouquinho que a gente queria passar hoje para vocês, né? Espero que todos tenham entendido e a gente vai se vendo nos nossos próximos estudos, tá certo? Um grande beijo, até lá, tchau, tchau.